Querido amigo, prezado ouvinte, gostaria de convidá-lo a acompanhar a leitura que farei no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 22 e 23, 30 e 31, a mensagem ao Deus desconhecido. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos, pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ora, esse que adorais sem conhecer é o que eu vos anuncio. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e ele deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Por muitas vezes nos defrontamos nas Escrituras com expressões referentes à inquietação ou à ira. Certa feita, Jesus entrou numa aldeia e havia ali uma mulher chamada Marta com sua irmã Maria, a qual estava de contínuo a seus pés, ouvindo suas palavras. Marta, muito preocupada, pediu-lhe para que esta a ajudasse, ao que o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás inquieta e perturbada com muitas coisas. Lucas 10:41. Em sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo escreveu: Não andeis inquietos, ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6. Irai-vos e não pequeis, lembrou o apóstolo Paulo em Efésios 4:26, citando o salmista Davi: Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Salmo 4, verso 4. As Escrituras nos ensinam que do Senhor é a ira. Tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência. Neemias 9:17. O Senhor é tardio em irar-se e de grande poder. Ao culpado, de maneira alguma, terá por inocente. Quem pode manter-se diante do seu furor? Quem pode subsistir diante do ardor da sua ira? Naum 1:3 e 6. Eu, porém, estou grandemente indignado contra as nações, diz o Senhor, porque estando um pouco indignado, eles agravaram o mal. Zacarias 1:15. Este foi o sentimento de Paulo quando da sua chegada em Atenas. Paulo encontrava-se cansado, afatigado, perturbado. Ele passara por Tessalônica e Bereia, onde anunciara o Evangelho de Jesus Cristo, expondo e demonstrando ser necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, de modo que muitos foram persuadidos, com uma numerosa multidão de gregos e mulheres da sociedade a segui-lo. As Escrituras nos dizem que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se de fato as coisas eram assim. Atos
17:11. Paulo partiu, então, juntamente com alguns companheiros para os lados do mar, deixando para trás seus amigos Silas e Timóteo. Os responsáveis por Paulo, tomando um navio, trouxeram-no até Atenas. Atenas era a cidade de Aristóteles, Péricles, Sócrates, Platão, Sófocles, Zenão de Eleia e Epicuro. Foi em Atenas que Heráclito de Éfeso propôs por volta de 540 ou 480 a.C. o primeiro sistema filosófico e dialético. Heráclito descobriu a natureza contraditória da existência, onde cada fenômeno era um conflito de contrários. Heráclito afirmou: não nos podemos banhar duas vezes nas águas do mesmo rio, disse ele, pois tudo corre e a guerra é mãe e rainha de todas as coisas. Uma mesma coisa é ser vivo ou ser morto, desperto ou adormecido, jovem ou velho. Essas coisas se transformam umas nas outras e são, de novo, transformadas. Péricles fora reconhecido durante 15 anos em Atenas como líder do Estado, sendo um orador brilhante. O povo chamava-lhe de o Olímpico, pois o trovejar e o delampejar de sua oratória punham-no a par de Zeus nas raras ocasiões em que se dirigia ao povo, pois cada discurso seu deveria ser um acontecimento que deixasse uma impressão duradoura nos espíritos de quem o ouvisse. Dizem que havia em Atenas uma mistura de idolatria supersticiosa e de filosofia esclarecida. A Bíblia nos diz que enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O apóstolo de Jesus Cristo ficou inquieto, perturbado. O seu espírito ficou realmente indignado. Lemos que o seu espírito se comovia em si mesmo ao observar uma cidade tão entregue à idolatria. Possuído de uma ira e indignação apostólica em relação ao pecado, Paulo acendeu-se-lhe a ira à semelhança de Moisés quando desceu do monte com as tábuas do testemunho em suas mãos. Quando contemplou tudo de perto, vendo Moisés, o bezerro de ouro e as danças, perdeu o controle de si mesmo, quebrando as tábuas da lei ao pé do monte. Êxodo 32:19. Deus levantou também o profeta Jonas, dizendo-lhe: dispõe-te e vai à cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas 3:2. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas 1:2. Nínive era uma cidade de grande importância diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. A Bíblia nos diz que Jonas levantou-se e saiu a percorrê-la, pregando e dizendo-lhes: arrependei-vos, arrependei-vos. Então os ninivitas creram em Deus, desde o maior até o menor deles, arrependendo-se dos seus pecados e vestidos de saco, proclamaram um jejum em toda a cidade. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, foi Jesus para a Galileia. Depois de haver sido batizado por João,
pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos 1,15. Ao chegar a Jerusalém, vendo Jesus a cidade, chorou, porque esta não reconheceu a oportunidade da sua visitação. Lucas 19, 41 e 44. E disse-lhes: Jerusalém, Jerusalém, que matas os que te são enviados, quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Portanto, não me vereis mais, até que venhais a reconhecer a minha próxima vinda. Lucas 13, 34 e 35. Depois disto, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, os expulsou a todos, derramando o dinheiro dos cambistas e virando-lhes as mesas. João, capítulo 2, versos 13 a 15 e 17. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Salmo 69, verso 9. Diversas vezes nas Escrituras vemos a repreensão e o castigo de Deus através dos seus santos profetas dirigidas às cidades rebeldes. Jesus falou contra as cidades nas quais ele realizara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Eu, porém, vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Mateus 11, versos 20 a 23. Atenas era também uma cidade de grande influência, a exemplo de Jerusalém. Dentre as 3 cidades universitárias, Atenas, Tarso e Alexandria, diz-se que Atenas era a mais famosa. Afirma-se que os atenienses eram, dentre os gregos, os mais sábios, inteligentes e entendidos. No entanto, embora Atenas tivesse sido anteriormente conhecida como o centro intelectual e cultural do mundo antigo, encontrava-se agora num período de declínio. Quando Paulo chegou em Atenas, ele viu-se confrontado por uma verdadeira floresta de imagens. O historiador Pausanias afirmou que havia em Atenas mais imagens que em todo o resto da Grécia. Haviam mais de 30 mil deuses em Atenas. Petrônio escreveu que era mais fácil encontrar um deus do que um homem. Diógenes, principal filósofo dos cínicos, escola filosófica que colocava em dúvida todos os valores da sociedade humana, saíra em plena luz do dia com uma lanterna, dizendo: procura-se um homem que seja honesto. Diógenes pregava uma nova moralidade. Afirmam os historiadores que ele vivia em uma banheira no centro de Atenas, a fim de demonstrar austeridade e rejeição a todos os valores humanos. Os cínicos se assemelhavam aos modernos hippies dos nossos dias.
a falsa moral ou imoralidade são a mesma coisa. A imoralidade abriga-se na hipocrisia. Reclamamos por uma sociedade moral, com austeridade e liberdade para todos. Enquanto isto, vemos a televisão, jornais e revistas, em nome da liberdade de imprensa, a corromper nossas mentes através dos meios de comunicação de massa, induzindo-nos à perversão pela manhã, à tarde e à noite em novelas e programas globais. O profeta Jeremias escreveu: porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Jeremias 6,15. Não vês o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha e os pais apanham o fogo. As mulheres amassam farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Jeremias 7, 17 e 18. Paulo podia então distinguir as estátuas de deuses das de homens comuns, pois estes últimos não possuíam inscrições. A palavra grega mostra-nos que a cidade encontrava-se infestada, cheia, repleta, transbordante de imagens. O termo grego traduzido para deuses carregava também em si o significado de espíritos malignos ou demônios. Paulo teria, pois, que estar revestido de toda a armadura de Deus, pois não era contra a carne e o sangue que teria que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da iniquidade, maldade nas regiões celestiais. Efésios 6, 11 e 12. Paulo começou então a falar-lhes, como era de costume na sinagoga, aos judeus e também aos gentios. Entre eles haviam filósofos estoicos e epicureus, os quais representavam o pensamento filosófico e religioso da Grécia, os quais procuravam contender com ele. Paulo dirigiu-se primeiramente aos judeus, os escribas, intérpretes, doutores da lei, e aos inquiridores, os gregos, dissertando com eles na sinagoga e também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Ao examinarmos o Novo Testamento grego, verificamos que Paulo não somente contendia com eles, mas dissertava, dialogava, argumentava no agorá, ou praça do mercado. O que será que ele está querendo dizer? Se é que quer dizer alguma coisa. Ou perguntavam: o que será que ele está dizendo? O que quer dizer este tagarela? Parece que é pregador de deuses estranhos, visto que eles anunciava a respeito de Jesus e a ressurreição. Atribuíram a Paulo que eles falaram de um novo casal de deuses, uma vez que a palavra grega para ressurreição, anastasis, é empregada no feminino. Jesus seria uma divindade masculina e a ressurreição uma nova deusa. Paulo estava sendo acusado de induzir à cultura grega novos deuses ou demônios. Chamaram a Paulo de um vadio qualquer, um desocupado. A palavra grega empregada, spermólogos, quer dizer pegador, apanhador de sementes. Paulo teria sido comparado a um pássaro que bicava grãos.
Depois, a homens que procuravam encrencas e terminavam no mercado, ou a comerciantes que procuravam produtos de segunda mão a preços baixos. E, finalmente, a pessoas indignas de um modo geral. O certo é que Paulo não poderia ser comparado a um apanhador de pontas de cigarro ou a um vadio qualquer. Ele não estava à procura de encrencas para ter sido levado a um julgamento no mercado, pois era um embaixador da parte de Cristo Jesus. Paulo não era um comerciante qualquer a comprar e vender produtos de segunda mão por preços baixos para especulação. E além do mais, a Bíblia nos diz que ele viera a Jesus Cristo como alguém que tem sede e vem às águas, e mergulhara na fonte das águas da vida, e comprara sem dinheiro e sem preço vinho e leite. E agora reconhecera a suprema riqueza da graça de Cristo, anunciando a judeus e gentios de que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Ele encontrou-se com o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, na estrada de Damasco, e ouviu sua voz a dizer-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo se curvou naquela hora, humilhado debaixo da potente mão de Deus. Ele se encontrara com Cristo e, arrependendo-se dos seus pecados, tornou-se o grande apóstolo. Os epicureus estavam ali para ouvi-lo falar de suas experiências. Eles eram discípulos de Epicuro e valorizavam o prazer e desprezavam o sensualismo. Os deuses, para eles, eram tão distantes do mundo que não exerciam nenhuma influência em suas vidas. Epicuro foi quem criou a doutrina do deísmo, ensinando que talvez exista um Deus qualquer ou vários deuses, mas estes não estão interessados ou preocupados com o mundo, nem estando interessados em punir ou galardoar os homens, nem tampouco determinar por sua intervenção qualquer processo histórico ou individual. Consideravam o mundo como um resultado do movimento e da combinação ao acaso de partículas atômicas. O atomismo que Epicuro herdara como discípulo de Demócrito bania todo o temor de uma intervenção na vida ou de qualquer castigo após a morte. Tudo o que existe no universo é fruto do acaso e da necessidade, dizia Demócrito. Portanto, os deuses nada tinham a ver com a vida humana, enquanto que a morte provocava a dispersão dos nossos átomos constituintes. Encontravam contentamento na limitação dos desejos. Segundo os judeus, os epicureus negavam a vida após a morte. Havia também os estoicos, os quais adotaram o nome das estoas ou colunatas. Eram pórticos de onde Zenão de Eleia trazia seus ensinamentos. Ao contrário dos epicureus, que diziam crer no acaso, afirmavam os estoicos ser Deus a razão universal. Dentre os estoicos surgiram figuras importantes, como a do imperador Marco Aurélio, os quais possuíam um conceito panteístico de Deus como a alma do mundo. Deus não é transcendente, diziam eles, não se distingue do mundo, nem dele se separa. Pelo contrário, lhe é imanente. Confunde-se com ele e nele se manifesta. O mundo é o próprio Deus. Esta
era a filosofia dos atenienses, enquanto pregavam todas as filosofias e teorias a respeito do mundo, da vida e da criação. Ao mesmo tempo, deixavam de acreditar na obra da criação, no juízo final, na ressurreição e no estabelecimento do reino de Deus. As religiões se confundiam em Atenas, umas com as outras, num emaranhado de superstições, assim como vemos o catolicismo hoje, misturando-se com o espiritismo, o candomblé, a umbanda e tantas outras seitas na fé popular, de modo que os estoicos e os epicureus aliavam-se em seus princípios filosóficos às religiões romanas, num verdadeiro sincretismo religioso. Diana, Vênus, Astarte e Minerva eram nomes distintos de uma mesma deusa. À semelhança dos gregos, o mundo de hoje encontra-se mergulhado numa verdadeira floresta de ídolos à procura de seitas, de espíritos malignos e de doutrinas de demônios. Na astrologia, no esoterismo, em filosofias que buscam a valorização do prazer como valor supremo e única finalidade da vida. Juntamente com os estoicos e epicureus, haviam também os hedonistas. Os hedonistas eram materialistas e se chamavam de ateus. Este grupo de filósofos não aceitava qualquer noção da existência após a morte. Evitar a dor era sua doutrina principal, afirmando que tudo quanto é dado ao homem usufruir deve ser desfrutado no agora. Cerca de 760 anos antes de Cristo, o profeta Isaías descreveu: eis aqui gozo e alegria, matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isaías 22:13. Ao contemplar este quadro, enquanto era levado por seus ouvintes ao Areópago, para que lhe perguntassem que nova doutrina era esta que lhes trazia aos ouvidos, Paulo, voltando-se para os seus ouvintes, perguntou a si mesmo o que mais tarde escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 e 20 a 24. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua própria sabedoria, não conheceu a Deus? Aprove a Deus salvar, pela loucura da pregação, os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo chegara ao Areópago, ou colina de Marte, deus romano equivalente ao deus grego Ares, o deus da guerra, também conhecido como colina das maldições, que se localizava no pico da colina, o ponto mais alto a oeste de Atenas. Segundo a lenda, o deus da guerra Ares fora julgado naquela colina por haver assassinado a Netuno, filho de Poseidon, o deus dos mares. No Areópago encontrava-se erigido um santuário
das fúrias para aplacar a ira dos deuses e o Supremo Tribunal de Atenas, para onde Paulo foi levado para ser julgado por sua ideologia religiosa. A Bíblia nos diz que, levantando-se Paulo no meio do Areópago, afirmou: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Atos 17, 22. Paulo dirigiu-se a todos os presentes, judeus, gentios, filósofos estoicos e epicureus, e aos estrangeiros residentes naquele grande auditório, o que fazia de Atenas a maior universidade do Império Romano e do mundo. Haviam entre eles ouvintes de todas as classes, devido à democracia e liberalidade ateniense com seu sistema aberto. Viam-se filósofos, artistas do mundo todo. Inúmeros estudantes vindos de todas as partes, além de um grande número de curiosos vindos de toda a direção se encontrarem ali para ouvirem a última novidade. Paulo se encontrava em Atenas na qualidade de profeta, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus, separado para o Evangelho de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Ao observar os atenienses, Paulo viu a natureza humana e suas contradições. Em vez de mostrar-lhes seu resplendor, seria melhor apresentar sua precariedade. Paulo olhou em redor e viu a idolatria religiosa e a superstição reinante na cidade. O que ele viu o comoveu. 100 anos antes de Cristo, Plutarco, sacerdote do templo de Apolo, deus do sol, escreveu em Delfos: Se percorreres o mundo, poderás achar cidades sem muralhas, sem escrita, sem governo, sem casas e sem teatros, mas ainda nunca foi visto uma só cidade sem templos, sem votos e sem sacrifícios, para assegurar bênçãos e afastar calamidades. Os atenienses eram tão supersticiosos que, passeando Paulo pelo caminho da praça ao Areópago e observando os objetos de adoração, o que ele viu o tocou. Ele ficou revoltado, emocionado. Ele viu a idolatria e a corrupção do gênero humano. O profeta Isaías escreveu: Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Isaías 59:10. Em 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo escreveu: O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Havia muitas ideias sobre Deus em Atenas. Havia o politeísmo, uma espécie de teísmo que assegurava a existência de vários deuses que se preocupavam com o homem. Eles eram personificados por elementos da natureza como o sol, a lua, a fertilidade, o amor, o poder, a violência, a misericórdia. No Egito, Atne-Requepe era o deus sol. Serapis era o boi divinizado. Na Grécia, Cronos era o deus do tempo e da eternidade, o principal dos deuses, até que seu filho Zeus obteve a supremacia entre os deuses do Olimpo. Em Roma, o Zeus dos gregos era chamado de Júpiter. Hera, a esposa de Zeus, era conhecida pelo nome de Juno, a rainha dos céus e deusa do matrimônio. Afrodite, entre os gregos,
era Vênus para os romanos, deusa do amor, da beleza e da fertilidade. Esculápio era o deus da medicina, da cura, adorado sob o símbolo de uma serpente. Havia o enoteísmo, originado da palavra grega hen, que quer dizer um. Eles diziam acreditar na existência de um único Deus, coexistindo outros deuses. O profeta Jeremias foi chamado por Deus para falar à nação de Israel contra o pecado da idolatria. No capítulo 10 de Jeremias, o profeta, ele fez uma sátira sobre a idolatria, um contraste entre o Senhor e os ídolos, dizendo: com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, firmam para que não balance. Os ídolos são como o espantalho no pepinal, não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais medo deles, pois não podem fazer o mal, e não está neles o fazer o bem. O Senhor fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Ele faz ribombar o trovão e logo há tumulto de águas no céu. Ele cria os relâmpagos para a chuva dos seus depósitos, faz sair o vento. Todo homem tornou-se estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidades são, obra ridícula, no tempo do seu castigo, virão a perecer. Jeremias 10, 4 e 5 e 12 a 15. No livro dos Salmos, o rei Davi, tomando da harpa, entoou o cântico: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmos 33, versos 6 a 9. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreveu: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porquanto Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de todas as coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, 18 a 23. O grande apóstolo de Jesus Cristo verificou pelas ruas de Atenas que os mesmos motivos porque Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência dos seus próprios corações para desonrarem os seus corpos entre si. Romanos 1, 24.
foram os mesmos encontrados entre os romanos e são os mesmos que ainda hoje afetam a humanidade: a incredulidade e a imoralidade. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Romanos 1, 25. Por esta causa, disse Paulo, Deus entregou tais homens às paixões infames, pelo que suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, lesbianismo. Semelhantemente, os homens também, deixando o uso natural da mulher, mutuamente se inflamaram em sua sensualidade, cometendo torpeza, homossexualismo e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro: doenças venéreas, herpes, AIDS. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Romanos 1, 26 a 28. O salmista Davi escreveu: Deus é um juiz justo, um Deus que expressa a sua ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, armado e teso está o seu arco. Ele preparou as suas armas mortais, porá em ação as suas setas inflamadas. Salmo 7, 11 a 13. O Senhor reina perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Salmo 9, verso 7. E o apóstolo Paulo escreveu: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba por meio do corpo, segundo o que tiver feito, o bem ou o mal. 2 Coríntios 5, verso 10. Paulo voltou-se então para os atenienses e afirmou: vejo que vocês são muito religiosos, são acentuadamente religiosos. O sábio Apolônio de Tiana descreveu os atenienses dizendo: falar bem de todos os deuses em Atenas é dar de si a melhor prova de tino e comedimento, pois aí se erigem altares em honra deles e até mesmo de deuses desconhecidos. O que foi exatamente que Paulo fez? O que falou o apóstolo? Em Atos 17, 23, lemos: porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, sem o conhecer, é o que eu vos anuncio. Ao invés de reconhecerem que foram criados à imagem de Deus, os atenienses procuravam reduzir Deus à imagem do homem, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Romanos 1, 25. Os atenienses não encaravam com precisão a diferença entre conhecer Deus e saber alguma coisa sobre Ele. Eles eram acentuadamente supersticiosos em sua religiosidade, faltando-lhes o conhecimento do verdadeiro Deus. Os historiadores comentam que, para afastarem a possibilidade de um terremoto ou pestilência, eles erigiram também um altar ao Deus desconhecido. Paulo então afirmou: eu, que supondes ser um mero tagarela, um paurador, um paroleiro, um pegador ou apanhador de sementes,
sou eu mesmo que vos trago a mais elevada verdade que ainda não alcançastes, ainda que sejais eruditos e sábios quanto à ciência filosófica. O pensamento grego de Deus entre os atenienses era como de alguém desconhecido ou impossível de ser alcançado, de vir a ser conhecido ou atingido. No livro de Jó, capítulo 23, verso 3, lemos: se eu soubesse que eu poderia achar, então me achegaria ao seu tribunal. Talvez você esteja à procura dele, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, como que necessitando de coisa alguma, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Atos 17, 24 a 27. Conta-se a história de um discípulo que certa vez foi à procura do seu mestre e lhe disse: Mestre, quero achar Deus. O mestre olhou para o rapaz sem nada dizer e sorriu. A cada dia, aquele jovem voltava repetindo o mesmo pedido: quero achar Deus. Um dia de muito calor, o mestre convidou aquele jovem para acompanhá-lo até o rio para nadar. Ao mergulhar na água, o mestre o seguiu e o manteve debaixo d'água à força por um tempo razoável. Depois de o jovem debater-se de todos os modos, o mestre o largou e lhe perguntou: de que tinhas mais vontade quando estavas quase a te afogar debaixo d'água? De ar, respondeu o discípulo. Desejas a Deus da mesma maneira? Continuou o mestre. Se o desejares assim, tu o acharás instantaneamente. Se não tens este desejo e esta sede, não adianta te debateres com o teu intelecto, com os teus lábios e com tua força, pois não poderás achar Deus enquanto esta sede não acordar em ti. Não vales mais que um ateu. Paulo mostrou que o Criador, o sustentador do universo, não precisa de mãos de homens, nem tampouco é servido por homens como se dele precisasse, pois ele, e não Zeus, é o autor da vida. Verso 25. Paulo mostra-lhes que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Verso 24. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. Isaías 40, verso 22. O salmista nos diz que pela palavra do Senhor foram criados os céus e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos, pois ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33, versos 6, 7 e 9. O Deus que vos apresento e que eu vos anuncio é aquele de quem falaram os vossos poetas, porque nele vivemos e nos movemos e existimos,
pois somos também sua geração. Se, pois, somos geração de Deus, como haveríamos de pensar que a divindade seja semelhante à prata, o ouro ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens? Versos 28 e 29. Esse, pois, é o que eu vos anuncio, falou o apóstolo Paulo. Não é o Deus de Heráclito ou o Deus dos filósofos, para quem uma mesma coisa é ser vivo ou ser morto, desperto ou adormecido, jovem ou velho. Para mim, disse Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Romanos 6, 9 e 10. O Deus em quem creio não é o Deus dos epicureus ou de Demócrito, do acaso ou da necessidade. Não é o Deus prazer dos hedonistas, que tinham como doutrina principal evitar a dor, fugindo da realidade com medo de encarar o destino eterno, entregando-se à alienação. O Deus a quem conheço e quero lhes apresentar é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. O Deus que se revelou aos homens na pessoa do seu próprio Filho. Ele estava no princípio com Deus. João 1,2. A Bíblia nos diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,3. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas de Deus. João 1, 11 a 13. Paulo falou aos atenienses que, decisivamente, Jesus foi o último mensageiro de Deus, aquele de quem falaram os profetas, sendo anunciado pelos anjos, crido entre os homens, conforme veio ele mesmo escrever depois nas Escrituras aos Hebreus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1, 1 a 3. Agora, lembrou o apóstolo Paulo, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, porém anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Verso 30. Para que se tornem filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, é preciso que se arrependam. É necessário que mudem suas vidas. Paulo experimentou uma catarse em sua vida. Ao homem foi deixado arrepender-se ou ser julgado. Porquanto Deus estabeleceu um dia em que com justiça julgará o mundo por meio de um homem, o varão a quem destinou, e deu certeza disto diante dos olhos de todos.
ressuscitando dentre os mortos. Verso 31. Um dia de juízo foi estabelecido. Deus escolheu um homem para julgar nesse grande dia. Jesus é esse homem. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte e morte de cruz. A pedra foi removida. Para os epicureus e hedonistas que ali estavam dentro daquele imenso auditório, isto era um absurdo. Houve alguns que zombaram dele, procurando driblar o destino eterno. Eles disseram acerca disto que ouviremos noutra ocasião, Atos 17:32. No livro de Amós, capítulo 4, verso 12, o profeta escreveu: Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Em Hebreus 3:15 e 9:27, respectivamente, o apóstolo Paulo escreveu: Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, pois, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O poder da mensagem de Paulo foi mais além, para a destruição das fortalezas. O resultado de sua mensagem não foi na quantidade, mas na qualidade. Ao final do texto, lemos: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele, entre os quais encontrava-se um membro do Areópago, Dionísio o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles muitos outros. Venha você também a Jesus, arrependendo-se dos seus pecados.